Nós vamos agora para o terceiro e último vídeo sobre o dom da profecia, né? E nós vamos começar a falar sobre profecia e obediência. Então as profecias, elas são orientações para serem obedecidas, né? Deus não vai falar uma coisa para a pessoa entrar num ouvido e sair no outro, pronto, ninguém liga mais para o assunto, não é assim não. Quando Deus dá uma profecia, é porque Ele quer que aquilo seja, entre em ação e seja obedecido o que Ele está expressando, certo? Veja bem, deixando de seguir o que Deus falou, ele vai se calar, aquele grupo. Então tem grupo mesmo que, meu Deus do céu, se reúne quase que um ano inteiro e não tem uma profecia, certo? Então o grupo de oração precisa levar tudo isso muito a sério, né? São palavras de Deus. Profecia, nesse caso, é uma palavra de Deus, é uma mensagem de Deus, palavra de vida que levam as pessoas e a comunidade, né, a terem vida em abundância. Então, a profecia, o profeta é o porta-voz de Deus. Deus é o centro. Então, o profeta é o porta-voz de Deus, mostrando Cristo vivo e ressuscitado, agindo assim por seu Espírito. Paulo convida, por exemplo, a confiança ao dizer assim, na 1 Coríntios 14:31, todos, um após outros, podeis profetizar, para todos aprenderem e serem todos exortados. A igreja de Colossos também recebeu essa exortação de Paulo, né? Isso aí está em Colossenses 3:16, depois você vê direitinho. Então vamos falar aqui agora da unção da profecia. A profecia é geralmente precedida pela unção, né? Que é um senso da presença do Senhor, um movimento um íntimo do Espírito, né? Um impulso para anunciar a mensagem de Deus. É dessa forma que são combinadas as ações do Espírito Santo e a adesão da pessoa. O Espírito unge um profeta e inspira-lhe as palavras que serão ditas. E a pessoa deve entregar-se a Deus, né? Acolher as palavras no seu íntimo e pronunciá-las sem medo, né? Sem timidez. O essencial para acolher a profecia e proclamá-la, crendo que Deus quer falar naquele momento. É essencial que haja isso. O padre Robert de Grandes, falecido já, ele ensina que a profecia é precedida assim, pela unção que se manifesta em sensações físicas, que com o tempo e a prática a gente vai se acostumando com isso, né? E tende a desaparecer. Mas a unção que precede a profecia é a chave da percepção para saber que o Senhor vai nos falar. A gente tem assim alguns sinal de que Deus está querendo falar. É um senso da presença do Senhor e um impulso, né? Um movimento íntimo do nosso espírito. E os sinais físicos podem ser descritos assim, por exemplo, como um formigamento nos dedos. A pessoa está ali e começa a sentir um formigamento nos dedos. É um sinal de que Deus quer falar alguma coisa. É um calor no corpo todo, né? Uma sensação de paz, um senso de amor ao Senhor. Mas veja bem, nenhuma dessas sensações por si só prova a autenticidade da profecia. É como se Jesus falasse, presta atenção, eu vou falar isso, ouça isso, né? Ele está dando um sinal de que vai acontecer alguma coisa. E outra coisa, não se deve lutar contra o que ouviu, né? Nem mesmo querendo ficar analisando nada não. Nós devemos falar. Então vamos evitar confusão, não fiquemos apenas na questão das sensações, né? Aguardando uma modificação física, né? Pronunciarmos uma profecia. Então o ser humano é um covarde por natureza, né? Isso a gente sabe. Então ele teme a morte e não pensa duas vezes, por exemplo, para abandonar aquele que é o autor da vida eterna. Por isso é preciso buscar o Espírito Santo, para ter autoridade e poder. A unção de Deus sobre nós, as revelações das profecias, diretamente da fonte, né? Não são coisas aprendidas, acadêmicas, né?
mas elas são reveladas pelo Espírito Santo. Dessa forma também, os que escrevem, se não forem inspiradas pelo Espírito Santo, não surtirá efeito nenhum naquelas letras. Então, muitas vezes, as palavras pregadas ou escritas podem ser apenas maravilhosas mensagens, coisa bonita, né? Coisas emocionais, mas não gera fruto nenhum. Por isso, meus irmãos, vamos continuar lendo a Bíblia, né? Buscando sempre o embasamento de cada palavra escrita, que você estiver escrevendo alguma coisa, para ter a confirmação de Deus nas profecias recebidas, né? Sejam elas quais forem. E lembre de uma coisa: Jesus advertiu sobre o surgimento de falsos mestres, de falsos pastores, como está lá em Mateus 24:11. Que esses falsos pastores até dizem receber de revelações diretamente de anjos, né, em sonhos e tal. Mas vamos lá, não aceitem essas doutrinas que não tem base na Bíblia, porque senão você está entrando aí numa roubada, certo? Vamos falar aqui da confirmação da profecia. A gente já deu alguns toques antes, mas vamos falar agora da confirmação da profecia. Uma profecia, ela pode ser inspirada por Deus em mais de uma pessoa, nós já falamos isso. Assim, quando a primeira profecia é proclamada, os outros irmãos também, tendo recebido essa profecia, devem acrescentar: eu confio nesta profecia. Tá? Não estou repetindo isso para deixar bem enfatizado. Então, após a profecia ser proclamada, aconselha-se a louvar o Senhor e não a aplaudir. Muitas vezes nós esperamos que os outros irmãos proclamem primeiro aquela profecia, né? Para só então a gente dizer assim: eu confio. Aí fica muito mais fácil, né? Para quem é medroso. Mas não deve, as coisas não devem ser dessa forma, não. Imagine mesmo se todos pensarem igual, não vai sair profecia nenhuma, né? Porque cada um vai ficar esperando pelo outro. Tá bem? Então esse temor, ele até pode ser compreensível, né? Principalmente no começo do uso do carisma, né? Quando a pessoa está iniciando na renovação, ele pode ficar ainda com esse receio. Tá? Mas não deve ser uma regra, não deve virar regra, não. E para isso é que o coordenador da reunião precisa chamar sempre a atenção de todos, né? Para que haja um deslanchamento de mensagem de Deus para todo mundo, né? Para que haja assim, uma enxurrada mesmo de mensagem, de profecia, né? Que um fator muito importante é a nossa entrega para o uso do carisma, né? Obediência, tá certo? Que nós nos colocamos como seu interlocutor. Vamos falar aqui dos efeitos da profecia. Vamos relembrar aqui, mais uma vez, que a profecia ela é dada dentro de um clima de oração, de louvor, da escuta da palavra, né? Dentro disso tudo, onde a questão do ciclo carismático. Quando a comunidade se reúne, o exercício desse dom profético é mais facilmente praticado. Então, no momento oportuno, pode-se pedir a profecia para alguém em particular, né? Que foi colocado dentro na reunião, pode sim se pedir, né? Ou então para uma necessidade da comunidade como um todo, né? Então a profecia, ela pode vir para confirmar o que já está sendo feito, já está sendo realizado na comunidade, encorajando todos a continuar na tarefa, né? Pois isso aí é uma vontade do Senhor, e ela pode vir para revelar uma missão para essa mesma comunidade ou para uma pessoa, e até mesmo para confirmar nos corações o amor de Deus, né? E do seu poder, ou um sentimento profundo na presença de Deus na comunidade, né? Ou então na vida da pessoa. Então, nessa questão da profecia, nós temos a profecia de edificação, nós temos a profecia de exortação, nós temos a profecia de consolação, e a gente vai falar de cada uma dessas profecias, tá? Na profecia de edificação, a gente fala da presença do Senhor junto ao povo, né? Essa presença que enche a igreja, que é um dom especial.
Então a igreja percebe que o Senhor está com ela, que Deus está dando segurança na caminhada, né? E a certeza de que continuar todos perseverantes nesse amor de Deus. Na profecia de exortação, o Senhor convida a comunidade a se deixar guiar, rumo à sua orientação. Então convida ao cumprimento dos seus mandamentos e aos deveres religiosos. Lembra, por exemplo, a importância de nos mantermos unidos uns aos outros e todos nós juntos ao Senhor. Ele também recorda que Ele é o pastor que conduz o seu povo predileto, que Ele é o seu Senhor e Redentor. Tá? Na profecia de consolação, Deus quer derramar seu amor sobre nós e curar nossas feridas. Ele é o nosso consolador por excelência e jamais vai nos abandonar. Nele, Deus está a paz verdadeira, a plenitude dos anseios do coração humano. Também nele nós podemos confiar e descansar o nosso coração e a nossa alma. Então precisamos de profetas, gente, que anime a todos na caminhada de fé. Profetas que exortem nos momentos que está todo mundo em dificuldade, né? Que o grupo está em dificuldade. E instruam também sobre os preceitos do Senhor. Tá bem? Vamos falar da profecia e o discernimento dos Espíritos. Vamos falar das 4 fontes de vozes que nós ouvimos no reino espiritual. Que seria a voz do Espírito Santo, né? A voz do Espírito humano, a voz dos Espíritos malignos e dos santos anjos. Tá bom? Então, na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 1, Deus está dizendo: caríssimos, não deis fé que é Espírito, mas examinai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Aliás, na 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 19 e 21, Paulo está dizendo: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, discernimento, certo? Abraçai o que é bom, que aquilo que não é bom se joga para fora. O fato, gente, é que, embora a profecia seja uma manifestação de Deus, ela é dada através de um irmão, né, que fala é movido pelo Espírito. Então, pela mesma razão, faz-se necessário um discernimento, né, para saber se aquela fala que o irmão está dizendo ali é realmente genuína. Tá? Este é o motivo pelo qual a profecia deve ser discernida pela comunidade. 1 Coríntios 14, 29. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Por isso eu estou dizendo isso. Então os critérios de discernimento devem ser agrupados conforme a doutrina de Cristo contida na mensagem. Né? Então, na 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 a 16, está dito lá: mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo, e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para estes, na verdade, odor de morte e que dá a morte. Para os primeiros, porém, odor de vida e que dá a vida. E qual o homem capaz de uma tal obra? Então, gente, tanto o doador da profecia, que é o Espírito Santo, como aquele que recebe ou que está ouvindo, deve discernir muito bem as palavras. Então, esse discernimento deve ser feito especialmente assim, nos casos de profecias que orientam as pessoas, que essas pessoas se certifiquem se elas realmente vêm e não de falsos profetas. Né? E aí, discernindo corretamente, a gente sabe que precisamos também
de sabedoria e da assistência do Espírito Santo. Tá? Então, nós vamos só elencar aqui algumas diretrizes práticas para discernir uma profecia. O que é que a gente deve elencar? Então, a profecia, ela deve edificar e confortar. Se ela é negativa, ou então condenatória, jogando a pessoa, deixando a pessoa mal, é porque provavelmente não veio de Deus. Toda profecia deve produzir bons frutos, como lemos em Mateus 7, 19, 20. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Pelos seus frutos os conhece. Dentro desse elenco de diretrizes, nós que a profecia deve estar fundamentada nas Sagradas Escrituras, que é o que eu sempre apresento. Então, nelas, Jesus está dizendo: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. João 6,63. Tá? Um outro item: a profecia deve estar de acordo com os ensinos do magistério da nossa Igreja Católica. Se tiver desacordo, ficar fora. Então, o magistério é a autoridade orientadora da Igreja. Certo? Vamos ter cuidado com isso. Um outro item: a profecia deve gerar paz. Tem a passagem, 1 Coríntios 14, 33b. Porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Um outro item: profecia deve ser para a glória e honra de Deus. Então, como diz São Paulo, na 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um outro item: a profecia fortalecerá a fé de quem proclama, né, e de quem a ouve. Fortalecerá a fé de quem a proclama e de quem a ouve. E isso aí nós vemos na carta de Paulo aos Romanos, né, em Romanos 10, 17. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação exerce em razão da palavra de Cristo. Tá bem? Então, aprendemos com o documento número 53 da CMB, sei lá, de 1994, lá no seu número 64, diz assim: sobre o dom da profecia. Na Bíblia, profeta é o que fala em nome de Deus. Significa, pois, um evangelizador. É a comunicação de assuntos espirituais aos participantes de reuniões comunitárias, aos quais se dirigem palavras de exortação e encorajamento. Aquele que profetiza, fala aos homens, edifica, consola e exorta. 1 Coríntios 14, 3. É um dom para o bem da comunidade e não tem em vista adivinhações futuras. Certo? Já no número 65 desse mesmo documento, lá tem a seguinte instrução: haja grande discernimento quanto ao dom da profecia, eliminando qualquer dependência mágica ou até mesmo supersticiosa. Tá bem? Vou falar aqui do espírito de profecia. O que será isso? Né? Então, a posição da igreja quanto ao dom da profecia, tá bem? É de um cuidado especial para poder aceitá-la. A gente deve provar os espíritos. Isso aí, como nos adverte até a palavra de Deus. Deus se revela de duas formas principais. Que formas são essas? Uma é através da natureza, é a revelação, e a outra é através dos profetas, né, que é uma revelação especial. Então, o conteúdo básico dessa revelação especial é aquele mesmo das Sagradas Escrituras. Né? Então, quando a gente examina as Escrituras, nós descobrimos 5 pontos fundamentais. Né? O primeiro deles: vários profetas se levantaram para comunicar as verdades divinas, e essas verdades não fazem parte da Bíblia. Contudo, jamais foram considerados inferiores. Pelo contrário, tanto temos profetas que não escreveram nenhum livro que estão aqui na Bíblia, mas que repreenderam outros profetas, né? Como é o caso, por exemplo, de Natã. Natã, ele, na 2 Samuel 12, 7, que vê lá que ele repreendeu Davi, né?
caso da uma mulher de Urias. Em nenhuma parte da Bíblia esse dom da profecia é limitado a uma época ou a uma geração. Ele sempre acompanhou o povo de Deus. Né? A gente sabe também que nos dias se manifestaria falso dom profético. Isso aí Jesus disse em Mateus 24. Também nós sabemos que nos últimos dias se manifestaria o verdadeiro dom profético, que a gente vê em Joel 3, de 1 a 2. A Bíblia, ela apresenta critérios para a gente distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta. Nós alertamos também assim, que esses dois extremos são muito perigosos. O primeiro extremo é aceitar de qualquer jeito um profeta. Aceitar na marra, não pode ser. E o outro extremo é querer qualificar de forma preconceituosa qualquer pessoa que mostra o dom profético, achando que ele é um falso profeta. Então é preciso discernimento, gente. Olha, o dom do discernimento é muito forte aqui na questão da profecia. Seria muito fácil dizer que após os apóstolos ninguém mais se apresentaria como profeta. Mas a gente sabe que não foi o que Deus deixou. Né? Deus promete o dom, dá os critérios, os instrumentos para avaliarmos esse dom da profecia, que eu já falei anteriormente. Né? As Escrituras, elas nos oferecem 4 critérios principais. Quais são esses critérios? Primeiro, a lei e ao testemunho. Né? Isso em Isaías 8, versículos 19 e 20. Se vos disserem, consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, os que desconhecem os segredos, e dizem em voz baixa, porventura um povo não deve consultar os seus deuses? Consultar os mortos em favor dos vivos, para aceitar uma lei e um testemunho, é o que se dirá, porque não haverá aurora para eles. Essa é a norma básica para avaliar um profeta. Se não exaltar as Escrituras e não levar o povo, né, a igreja em si, a corrigir seus caminhos, se não ficar reprovando os pecados, né, se não instruir de acordo com as Escrituras, então esse profeta não é verdadeiro. Deu para compreender bem esse cumprimento da profecia. Isso aí a gente pode ver em Jeremias 28, no versículo 9, né, e 18, capítulo 18, versículo 7 a 10. Quanto ao profeta que prediz a felicidade, somente quando o seu oráculo se realizar, poder-se-á saber se ele realmente é o enviado do Senhor. Ora, anuncio a uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação, contra a qual me pronunciei, se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-la. Outras vezes, em relação a um povo ou reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante dos meus olhos, se não me escutar a minha palavra, recuarei do bem que ele decidira fazer. Geralmente a obra do profeta se divide entre as falas que ensinam e falas que predizem. As predições, elas devem ser conferidas em seu cumprimento. Então devemos tomar em conta o fenômeno da profecia condicional. Jonas, por exemplo, vocês sabem, vendo o livro de Jonas, é a prova da profecia condicional. Deus disse, olha, mais 40 dias e tal. E Jonas, primeiramente Jonas, para não passar por esse crivo de profeta, ele disse, eu não vou nesse negócio não. Aí fugiu e entrou na boca do peixe lá, e depois passou 3 dias na boca do peixe. Teve que vir. Né? Mas como é que Nínive foi salva? Porque na profecia de Jonas, mais 40 dias e serás destruída. Então aquela cidade compreendeu o que é que Deus queria dizer, e todo mundo fez jejum, botou cinza na cabeça, até os jumentos, até os animais.
E a cidade foi salva. E Jonas ficou irritado por isso. Disse, olha, você não me disse que ia ser destruído e tal. Queria morrer depois. Oxi. Então veja bem, o outro item, a vida e obras. A gente pode pegar como base, para exemplificar, Mateus 7, no versículo 15 a 20. Diz lá o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a voz disfarçada de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvos dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Então, Jesus apresenta esse critério em tom de advertência contra os falsos profetas. Então, nós precisamos examinar as pretensões de piedade do profeta, né? E reconhecê-los pelos seus próprios frutos. Isso significa seu caráter e seus ensinos. Se a vida não está de acordo com seus ensinos e com as escrituras, ele deve ser rejeitado. Uma outra coisa, a exaltação, como vemos em 1 João 4, de 1 a 3. Diz lá isso: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Então o profeta dos nossos dias precisa exaltar Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Como Senhor e Salvador, totalmente capaz. Caso contrário, meu amigo, isso aí é um falso profeta. Gente, nós terminamos aqui. São 3 vídeos, né? Antes eu tinha feito um vídeo só, mas agora eu resolvi colocar em 3 vídeos para estudo mesmo, certo? Se você quer ser carismático e Deus lhe chamar e lhe colocar nessa missão, você precisa ter conhecimento, tá bom? Nesses 3 vídeos eu consultei, né, a renovação carismática internacional, né, na questão da formação de líderes, os carismas do Espírito Santo, no livro do Padre Isaac Isaías. Eu consultei um escritor chamado Robert Campbell, a Bíblia Ave Maria, o Catecismo da Igreja Católica, documentos da CNBB, as minhas próprias anotações nas formações que eu recebi na renovação carismática. Quando eu ia para uma formação, eu enchia um caderno, porque tudo para mim era importante e continua sendo. E outras são informações que eu pego na internet e tenho muito discernimento para poder passar para vocês, porque senão não adianta só ficar lá pegando coisa e depois lançar vocês num buraco, né? Tá bem? Então, muito bem.